pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos hoje começando mais um episódio do nosso canal Direito e Diálogo, que nós estamos com quem aqui? Quem? Com ela, doutora Larissa Jabur. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Boa obrigada. noite, doutora, tudo bem? Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, doutora. Agora a gente vai começar. Ó. Doutora, a gente soltou umas perguntas hoje, né? Na verdade, uma caixinha para as pessoas fazerem perguntas. E eu vou começar. Teve muitas perguntas, tá? Muitas. Obrigada, pessoal, pela participação. Muito obrigado mesmo, muitas perguntas. Cuidado com essas perguntas. Mas eu vou começar com uma leve. Vamos lá. Doutora, conte um pouco pra gente sobre a sua inspiradora jornada na advocacia, tesoureira da OAB, e o que despertou sua paixão por essa carreira tão nobre? Calma, antes dessa, acho que a gente podia começar com quando a doutora começou tudo. Tipo, desde a faculdade, como escolheu ficar mesmo na área da advocacia, como que começou mesmo essa jornada. Tá vendo, né? Ele tá segurando a pergunta de vocês. Tá? Não briguem comigo. Não, até que casa, né? Casa. Coincidentemente, hoje de manhã, eu postei falando de como eu decidi ser advogada. Né? Eu decidi aos 12 anos. Nossa. Que uma professora fez um júri simulado, na época, falando sobre clonagem. Uau! Legal. E aí, eu participei do júri e ganhei. E a adrenalina, a questão de estudar e vencer na argumentação, no discurso, aquilo me cativou. E dali em diante eu falei, não, eu vou ser advogada. Então, aquilo para mim virou fonte de inspiração mesmo para minha vida, porque na minha família, na parte da minha mãe, eu sou a segunda pessoa com formação acadêmica, né? No meu pai, a família é um pouco melhor de condição. Eu tenho um tio que também fez direito, mas não advoga porque ele é médico, fez direito. Já zerou isso. Então, na parte do meu pai, tinha mais. Apesar de que meu pai era bombeiro, né? E minha mãe vendedora. Então, assim, os dois são pessoas... Minha família era bem simples. Então, a gente não tinha ninguém para se inspirar. Foi a escola mesmo que me trouxe essa possibilidade aí. Que virou essa chavinha. Virou. Total. Legal, então veio da escola, foi para a faculdade, e quando terminou a faculdade, como é que foi essa transição entre se formar e começar na jovem advocacia da época? Então, eu fiz a faculdade para mim eu sempre falo isso, foi um período muito difícil, porque eu não tinha como pagar. Então, eu fiz FIES, né? Eu pago FIES ainda. Legal. E aí, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Nessa época, eu trabalhava com o Dr. Ceruti, que era um advogado que hoje ele tem 52 anos de advocacia. Nossa. Pode mandar um beijo pro Dr. Ceruti. Um beijo, Dr. Ceruti. E aí, eu fui pro escritório dele com 17 anos, logo no primeiro período de faculdade. Ele precisava de um estagiário e tal. E aí, ele, na verdade, quando eu cheguei lá, eu precisava de trabalhar. Eu falei com ele, olha, o estágio para mim é pouco, porque eu preciso pagar metade da faculdade, porque o FIES, na época, ele só tinha 50% de bolsa, não tinha integral. Então, eu preciso do dinheiro para poder custear o curso. Aí ele falou, não, se você quiser, você fica a mais e eu, né, te pago a mais também por isso. E eu acabei ficando lá praticamente minha faculdade inteira, né? Não, fiquei meu curso inteiro. Eu ia e voltava, às vezes fiz estágio no Procon, também conciliando com o escritório. Fiz no Tribunal de Contas, na Defensoria Pública. Mas, no final, eu voltava para o escritório de advocacia. E aí, quando eu finalizei o curso de Direito, eu já advogava. Vou falar assim. Praticamente. Entendeu? Eu não advogava, né, gente? Mas eu já tinha condições técnicas de fazer. Porque foi minha formação inteira, os 5 anos, desde o primeiro período no escritório de advocacia. E aí, lá dentro, eu aprendi a peticionar, eu aprendi a despachar, eu aprendi a fazer audiência, porque a gente ia acompanhando os advogados como preposto, né? Então, foi uma experiência, assim, incrível. Eu falo que eu não tive a dificuldade que o jovem advogado às vezes enfrenta de concluir o curso e sair sem saber o que fazer. O que eu vou fazer da minha vida? Não, eu tive esse suporte. Quando eu concluí, eu ainda estava no escritório dele e eu fiquei lá até eu decidir montar o meu. Então, que foi pouco tempo depois.
Mas eu já tive todo esse suporte, foi muito boa a minha experiência, graças a Deus. Legal. Poxa. Eu, por exemplo, comecei a estagiar no início do ano, no último período, nono período. Quase no final do curso agora. E é engraçado falar isso, porque tem muitos alunos que fazem aquele estágio, assim, bem superficial, não tem toda essa bagagem que a doutora teve ao longo do tempo, né? Essa confiança, não ganhou essa confiança. Tem muitos jovens que não têm toda essa confiança quando, meu Deus, eu me formei agora, o que eu vou fazer? Lá, no segundo período, eu nem tinha tido matérias, eles já começaram a me dar umas petições para fazer. E aí, eu fui buscando conhecimento também, né? Para entender e conseguir dar conta do trabalho. Sim. Então, é uma experiência diferente. Eu entendo a dificuldade, né, das pessoas de saírem cruas da faculdade. A faculdade, ela realmente não ensina a advogar, porque mesmo eu com esse suporte todo, tinha coisa que eu não alcançava, imagina quem realmente não tem. Né? Então, eu acredito até numa mudança, talvez, dentro da própria faculdade, para preparar melhor esse futuro advogado, futuro advogado. Porque o que acontece hoje é que as faculdades, elas não querem formar advogados, elas estão formando concurseiros. É isso aí. Parece que já vão até reeducando, né? Para ir para concurso, é verdade. E a advocacia fica como? Né? A pessoa fica perdida. Então, é legal também que a OAB tem dado esse suporte, né? Inicial. Isso é interessante. Por exemplo, na UVV, né? Fazendo merchan. Na UVV, eu peguei a grade que eles mudaram, né? Eles têm a grade tradicional no turno da manhã e tem uma grade modificada no noturno, que eles chamam de Smart. Eu passei a ter civil no primeiro período, civil e penal desde o primeiro período. Olha, interessante. Geralmente começa no segundo, né? Então, eu já tive desde o primeiro, tive até hoje, né? O último período aí, vindo com tudo. Interessante. Muito legal. E aí, vamos... Eu acho que agora podemos. Nas perguntas mais leves ainda? Vamos deixar leve ainda. Vamos lá ver, vamos escolher uma aqui, hein? Continua ainda nas perguntas do pessoal, hein? E agora, será que a gente já pula pro outro já? Vamos lá. Não, calma, vamos graduando a situação. Então, eu vou ficar no leve ainda. Qual o conselho que a doutora daria para os jovens advogados que estão começando na profissão hoje? Olha, começar na profissão não é fácil, né? E você, para estar bem hoje no mercado, você tem que entender do que você vai fazer. Então, o primeiro passo é a pessoa se aproximar também da OAB, fazer esse networking. A Jovem Advocacia hoje ela dá um bom suporte para quem está começando. Na minha época, eu não tinha esse movimento como tem hoje, forte da Jovem Advocacia. Hoje, a OAB pensa nisso. E antes não era pensado. Então, o jovem advogado ele tem que aproveitar essa oportunidade, mas também procurar escritórios onde ele consiga ter esse suporte, esse auxílio. Se no início você não sabe, você vai trabalhar com quem sabe para aprender. Justo. Então, esse início eu procuraria, se fosse diferente, né, no meu caso, algum escritório, um mentor, para me auxiliar. Eu não gosto muito dessa coisa da mentoria em si, porque eu acho que o verdadeiro mentor é aquele que você aprende ali no presencial, na raça, com a garra, sabe? Quando você contrata alguém para te ensinar, eu acho que é diferente. Sim. Quando você tá ali no dia a dia, olha, eu tô com esse problema, vamos fazer junto. Então, daí surgem as parcerias. Vivendo aquele caso mesmo, né? Olha, hoje eu tenho aqui um caso para fazer de um divórcio. Procura um advogado especialista em direito de família e você fala com ele, olha, eu quero aprender direito de família. Então, eu não vou te passar o cliente, vamos dividir e a gente vai trocando essa experiência. Acho que troca de experiência vai ser sempre o melhor resultado possível. E persistência, né, gente? A advocacia... não desistir, né? Não é profissão para covardes. Não é. E a gente só vai ter êxito se a gente realmente persistir. Porque o resultado vai depender da história de cada um. Da dedicação de cada um. Da dedicação de cada um. Não dá para falar por todos. Sim. Mas tem gente que vai demorar mais a ter um resultado do que outros. Então, a persistência é um fator fundamental. Legal. Obrigada. Vamos lá. Como a doutora enxerga o futuro da advocacia no Espírito Santo e quais tendências acredita que irão moldar a profissão nos próximos anos? Como é que eu enxergo o futuro? Isso.
Olha, o Espírito Santo é um estado promissor. Eu acho que o perfil do Espírito... O Espírito Santo está se mostrando agora para o resto do Brasil. Sim. Você vê que era um pouco escondido, né? Hoje se fala mais do Espírito Santo, dos movimentos. Então, a gente está tendo aí, inclusive, no mercado imobiliário, um boom aqui. Vila Velha é uma cidade que cresce muito, Serra também. Então, com o movimento crescente do mercado em si, automaticamente as possibilidades na advocacia crescem, porque a gente precisa disso para movimentar nossa profissão, né? De que as outras coisas também estejam movimentando. Então, acredito que daqui a uns anos nós teremos mais advogados, com certeza, porque as faculdades elas também não param de abrir cursos, o que é hoje uma das críticas que a gente tem, porque a gente não é questão de não ter os cursos, é de ter cursos de qualidade. Para a gente conseguir ter profissionais de qualidade no mercado. Porque a prova da OAB ela é um filtro. Sim. Mas não é só isso, né? Não é só a prova. Precisa ter um preparo. A gente precisa que o advogado ele realmente conheça a essência, que ele tenha o conhecimento real das leis, do ordenamento jurídico, que ele só vai ter lá na faculdade. Então, se a gente tiver muitos cursos, como estavam pensando em fazer o curso totalmente online, por exemplo... Eu vi isso daí. Olha aquele contato, porque o contato presencial ele faz diferença com o professor. É na hora que você levanta para tirar uma dúvida, que surge um questionamento, que às vezes você vai perder aquele insight depois. Não só, né, doutora? A convivência também, né? Sim. Na faculdade. Além da convivência... faz, né, um diferencial mesmo. E tem as aulas que na nossa parte são coisas teóricas, mas são aulas práticas, né? A pessoa vai praticar de casa. Como é que fica isso? Sim. A qualidade vai cair muito. A qualidade do ensino cai. Então, acho que tem tudo para ser muito bom, mas a gente tem que trabalhar na qualidade também dos cursos que são ofertados e trazer maior suporte também para a advocacia. E a OAB possui um papel fundamental nisso, né? Em auxiliar que o profissional consiga ter um resultado aí positivo através de práticas colaborativas, através de cursos, de palestras, de incentivo mesmo. Legal. Vamos lá, né? Agora vai começar. E os jogos começam. Já entramos no Espírito Santo, vamos ver. Então, doutora, há rumores de que a doutora vem candidata à presidência da OAB Vila Velha. O que motivou essa candidatura? Então, eu preciso contar, né, como é que eu fui parar na OAB para início. Eu era uma pessoa, uma advogada que não tinha interesse na OAB. A verdade toda é essa. No início, eu achava muito elitista, muito longe, não era um espaço para mim. E eu falava assim, olha, se eu focar aqui no meu escritório, eu vou ganhar mais. Então, eu não quero me envolver com a OAB. Só que aí um dia, lá no fórum, conversando com uma colega, aí ela falou da Comissão da Mulher. Aí eu falei, tá, e como é que é isso? Ela falou, não, pode ir, vai um dia na reunião. E aí eu tô até hoje. E eu fui e gostei do ambiente, porque foi dali em diante que eu comecei a dividir minhas dores. Porque minhas dores da advocacia, ela era só comigo, né? E eu tinha uma outra amiga, que a gente trabalha junto até hoje, que é a Vanessa. Então, a gente ficava só entre nós ali e reclamar no balcão, né, do fórum. O balcão do fórum era o Muro das Lamentações. Toda vez que eu ia no balcão, eu reclamava da OAB, do sistema do judiciário, de tudo. E aí, dentro do sistema, eu tive a possibilidade de fazer isso, mas eu entendi que eu poderia alcançar resultados com a minha reclamação. Porque se eu reclamo toda vez no balcão do fórum de um problema, mas eu não consigo ajudar na solução, eu vou ficar reclamando para sempre. Exatamente. E aí eu comecei e falei, não, eu acho que aqui dentro talvez alguém me escute. Participei da Comissão da Mulher, mudou a gestão, veio o NEFA, porque a Comissão da Mulher na época era Ricardo. E aí NEFA, logo eu queria uma comissão, falei, gente, vamos formar uma comissão de proteção aos animais, porque eu sempre fui envolvida com a causa animal. A Enem falou, não, Mari, é um tema muito restrito. E aí a gente decidiu abrir a Comissão de Direito Ambiental.
fiquei vice por um tempo. Thaís, na época, era presidente. Depois ela saiu e eu assumi a presidência da Comissão de Ambiental. E aí nós passamos a pandemia inteira trabalhando. Eu acho que só teve 2 comissões funcionando durante a pandemia toda. E a de ambiental a gente continuou fazendo reunião online, tudo normal. Porque os problemas, eles continuam. Eles não deixam de existir. Sim. Mesmo diante da situação toda que a gente estava atravessando. E aí, passou aquele período, o Nefa veio, né, ia vir candidato de novo à presidência de Vila Velha, e ele me ligou um dia e falou, Clara, tem um convite para te fazer. Aí eu falei, tá, o que é? Ele, você gostaria de vir comigo na chapa como tesoureira? Aí eu falei, você tá ligando para a pessoa certa? Não. Aí ele, é porque o seu trabalho e tal. E aí ele elogiou meu trabalho na OAB. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E aí aceitei o desafio e a gente começou a trabalhar. E quando ele me colocou, ele vai ser super tranquilo. Nunca é. E eu achando que ia ser super tranquilo. Só que não teve um dia, assim, que fosse tranquilo de fato. Demanda muito, né? Uhum. Devido a várias situações que aconteceram na gestão, peculiaridades. E aí, o trabalho não foi só a tesouraria, né? Uhum. O trabalho, para mim, eu não tenho cargo. Eu não gosto dessa coisa da limitação. A gente tem lá um movimento para fazer. Eu tenho um trabalho, tenho uma missão, vamos todo mundo lá. ajudar. Uhum. Entendeu? Tem uma festa, vamos todo mundo colocar a mão na massa. Ah, mas isso não é função de tesoureira, não importa. Uhum. É função de entendeu? ajudar. É para todo mundo. Uhum. No final, todo mundo vai ser beneficiado, inclusive eu. Exatamente. Então, eu comecei a ajudar, tipo, né, a gente meio que, a diretoria, cada um fazia mais do que eram as suas funções. A gente começou a fazer o que dava e colocando coisas. Tanto que teve esse movimento todo e hoje a OAB, aí a gente tem um fluxo intenso de advogados na casa. Que virou uma casa mesmo, né? Virou uma casa. É. Então, acho que respondendo a pergunta, o que me fez aceitar o desafio é a possibilidade de mudança. E, no caso, agora, de continuidade do trabalho que a gente já começou. Uhum. Mas eu acredito que a gente possa ter uma advocacia melhor. De verdade, sem demagogia. É o que todo mundo espera. Então, aproveitando aí que a doutora, inclusive, já falou de todo mundo pegar, né? Juntar as mãos e trabalhar junto, a tesouraria. Então, queria falar sobre um assunto que o Nefa também já trouxe no outro episódio, que foi a falta dos repasses, né? Então, queria saber aqui, que é uma pergunta dos nossos ouvintes, que... Cadê ela? Cadê? Tem muita pergunta, calma. Calma, gente, calma. Poderia... Não... Gente, é muita pergunta. Aqui, ó. Vou ler a pergunta inteira. A OAB Vila Velha tem se destacado pelo desenvolvimento de diversos projetos, mesmo sem o repasse das verbas da OAB seccional. Quais foram os desafios enfrentados pela tesouraria da OAB Vila Velha nesse cenário? Não pode falar depende. Não depende. Gestão se faz com dinheiro. Sim. Uhum. Isso é óbvio, né? No nosso caso, a gente tinha no início da gestão os repasses e, na verdade, logo no início começou a falhar. Uhum. Eu entrei, 2 meses nós ficamos sem repasse, logo de cara. E aí eu tava crua ainda, assim, na tesouraria. Aí eu achei estranho, na época, aí eu conversei com a Caia, que é secretária geral aqui da OAB Vila Velha, e ela tem muito mais anos de gestão, e ela entendia mais. Nós conversamos com o tesoureiro da seccional, voltou os repasses, fiquei tranquila, vamos seguir. E aí a gente tinha muitos projetos, muitas coisas para desenvolver, até que voltou a cortar os repasses. E aí o que a gente fez? Ofícios para esse seccional, para cobrar esses valores. E aí eu fui também estudar o estatuto, ver a questão de regularidade, irregularidade. Tem uma resolução da própria seccional
que foi descumprida, porque eles mesmos criaram a resolução, eles mesmos pararam de cumpri-la. E liguei para a OAB Federal também, atrás de informações. E na época também, houve uma perturbação assim, ao tesoureiro da seccional, eu fiquei muito em cima dele. E eu pensei assim, eu sozinha, como tesoureira, também não vou conseguir. Não vai conseguir mover o mundo, né? E aí eu entrei em contato com outros tesoureiros, no caso da Grande Vitória. E a pessoa que pegou comigo o boi pelo chifre, vou falar assim, foi a tesoureira de Cariacica. Então, o diretor da seccional, né, o tesoureiro lá, marcou uma reunião entre os tesoureiros do estado e eu fui. Eu, ela e alguns tesoureiros presenciais. A reunião foi híbrida, outros online. Resumo dessa reunião foi, só nós duas falamos sobre a falta de repasse. Falei, não, então tá acontecendo alguma coisa, porque só nós não temos dinheiro. E o restante? Tinha outras pessoas que não estavam tendo repasse, mas não se posicionaram. E aí eu coloquei meu ponto de vista, que eu não compreendia, e a gente chegou no denominador comum que estava vivendo algo pessoal em relação aos repasses. E aí eu cheguei pro tesoureiro da seccional e falei, olha só, isso aqui não é pessoal. O meu trabalho aqui ele é voluntário, assim como o seu, assim como de todo mundo. E o que está acontecendo é a falta de respeito com a advocacia e com os voluntários. Então, fala para o presidente que a gente precisa regularizar a situação que não tem nada a ver com os pormenores que ele tem com qualquer pessoa que seja. Sim. Enfim, não resolveu. Nós fizemos uma reunião à toa, fizemos várias reuniões, na verdade. Eu fiz outras reuniões com ele sozinha, com o tesoureiro. Sozinha não, eu, ele e a secretária-geral aqui do OAB Vila Velha, na tentativa de repasse. Não teve. E o trabalho tinha que continuar. E não adianta ficar chorando, mesmo com os ofícios, que eu falei, entrei em contato com a OAB Federal, mas existe no estatuto uma previsão de que a seccional ela tem que manter as subseções. Não fala de passar valores. Aonde que ela fala de passar valores? Para CAAS. Que é para Caixa de Assistência, que aqui é CAAS, né? Para a Caixa de Assistência está previsto no estatuto. Então, está previsto em lei que eles têm que fazer um repasse do percentual. Para nós, não. Está lá, manter. Manter é subjetivo. Então, assim, se estiver funcionando com água, luz, com o básico, está mantendo. Tá ok, tá mantendo. E é isso que está sendo feito. Nós mandamos os boletos das contas para a seccional, eles pagam. Tudo que é considerado supérfluo, para alguns, né? Para eles, né? Na lista deles, não é pago. O que é supérfluo? Os biscoitos, por exemplo, que a gente põe no fórum, é supérfluo. É supérfluo para quem tem uma outra visão. Agora, para o advogado que às vezes passa o dia todo na rua, sem conseguir, às vezes, fazer um almoço, chega num fórum que não tem cantina, a pessoa às vezes só tem aquele biscoito. É normal. A gente tem que entender os níveis de advocacia. A gente tem todo tipo de advogado hoje no Brasil e a gente não pode desconsiderar nenhum deles. Tem alguns que andam de jatinho e outro a pé. Exatamente. Então, depende. Eu mesmo tinha vezes que eu fazia 3 dias, Cariacica, Serra e Vila Velha. E aí? Você acha que eu parava para comer nesse tempo? Não, às vezes tomava um café, comia um biscoito e eu me socorria disso. Mas aí, para seccionar, é supérfluo. E aí, tem outros questionamentos que para poder emitir alguma coisa, às vezes para fazer uma impressão para uma comissão de um cartaz, alguma coisa, tinha um questionamento. Dependendo, ainda tem questionamentos de algumas coisas. Então, foi muito difícil. E o NEFA começou a gente pode usar patrocínios. Então, a gente começou a fazer os eventos com patrocínios dos próprios advogados, de empresas que tinham interesse, às vezes, no evento, por exemplo,
de divulgar a marca dele. Uhum. As festas são promovidas assim, com venda de ingressos e patrocínio. Uma forma que vocês encontraram de conseguir manter, né? Sim, de manter um trabalho, Sim. né? E voluntário. Porque se não fosse os trabalhos, os advogados voluntários da OAB Vila Velha, nada aconteceria. Uhum. Então, a gente recebe muito, em tom vexatório, às vezes, ai, a OAB Vila Velha não é essa união toda. É essa união, sim, querido. Porque se não fosse, a gente não fazia os eventos que a gente faz. Uhum. Porque o que tem ali é suor gratuito. Advogados que saem da casa deles e gastam, né? Porque para você chegar lá na OAB Vila Velha, você tem que gastar sua gasolina. Então, não vem falar que não tem união, não, porque aqui tem união, sim. Fica a dica aí, tá? Fica aí. Vamos lá, outra aqui. Nossa senhora, foi muita mesmo. Tem muita pergunta. A falta de repasse da OAB seccional tem sido uma constante preocupação para muitos advogados de Vila Velha. Como a doutora pretende lidar com essa questão de maneira mais eficaz se eleita presidente? Pô, tá pegando fogo hoje, hein? Então, eu acho que todo início de gestão, a gente tem que tentar uma conversa, uma negociação. Então, independentemente de qual for o presidente eleito para a seccional, o primeiro passo vai ser tentar ajustar, aparar as arestas de forma tranquila. Eu acho que quando você representa uma classe, você tem que pensar além do seu ego. Uhum. Isso é CPC, tá? Isso é CPC, mediação. A gente tem que pensar além do nosso ego. Então, por mais se eu gostar, não gostar da pessoa, isso não interessa. Eu vou estar representando uma classe. Eu preciso sentar para conversar sobre os interesses dessa classe. Uhum. Agora, se não resolver, a gente vê. Agora, a doutora falando aí da representação da classe. Uma notícia que foi divulgada hoje, né? Sobre, não perdendo o gancho aqui das perguntas dos ouvintes, mas foi divulgada hoje que nós, advogados, vamos ter que indenizar uma colega, uma nobre colega que usou da máquina em seu benefício, né? Uma indenização de 50 mil por uma quebra de regimento, infelizmente provocada pela seccional. Lindo, né? Que representação de classe, né? Porque não é a seccional que vai pagar esses 50 mil de indenização. É o advogado que paga a anuidade todo ano. E muitos colegas não fizeram essas contas. Sim. E aonde está a representação da classe aí, né? É verdade. Eu sempre fui contra esse tipo de cobrança vexatória. Eu entendo que é uma cobrança vexatória. Sim. E isso foi pontuado também. E eu sempre me posicionei de forma pública, explícita, até em grupos de advogado em relação a isso, que eu não concordava, até porque é um contrassenso. No momento, a seccional está dando cesta básica para advogado na pandemia, e no outro está cobrando advogado que está devendo dias de parcela. Aí a gente tem a situação de você deve anuidade ou você deve fração daquela anuidade. Uhum. Né? No caso da advogada, ela devia 6 dias, ela estava com 6 dias de atraso de uma parcela. Uhum. Ou seja, ela não chegou a dever a anuidade. No estatuto, fala que a anuidade, ela pode você pode ter o corte, né, de alguns benefícios. Sim. Mas o judiciário já se posicionou contra isso, porque você tem outras formas de garantir, né, o recebimento. Uhum. Ingressa com ação contra a pessoa. Nós somos advogados, não Exatamente. tem porquê. É mais fácil encontrar. Né? Não tem Não porquê. tem pra onde correr. Então, esse tipo de conduta não foi favorável para a classe, e aí a gente está vendo o resultado, né? Agora desastroso. A gente vai pagar a conta aí. A gente vê que pra pessoa ela ficar inadimplente é porque ela tá passando alguma dificuldade, né? Não é porque ela quer ficar inadimplente. Então, assim, tem que ser levado em consideração uma assistência, vamos dizer. Não é que você vai assim. perdoar a dívida, né? Não é isso. Mas tem que ter um motivo tem. equilíbrio ali. Não é à toa. Tem que ter o equilíbrio. Legal. E a OAB Vila Velha, ela tem, né, diversos projetos, tem pós-graduação, muita coisa. Então, a doutora aí, o que a doutora tem de proposta? O que a doutora pensa em seguir aí, caso eleita? A capacitação técnica do advogado, ela é pilar
dessa gestão. Uhum. E eu, como parte integrante da gestão, eu também acredito nisso. Né? A nossa gestão, a gestão que é a gestão do ONEFA, né? Ela é muito compartilhada. Então, a gente comunga do mesmo pensamento. Então, é fundamental que a gente dê continuidade ao trabalho e também traga, né, novidades, inovações aqui para a advocacia. Então, a gente tem muita coisa de proposta diferente para trazer. Só que parte dessas propostas também vai depender de recurso. É o que eu disse. Não se faz nada diferente sem recurso. Eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa sem. Né? Fazer gestão dessa forma já foi um desafio diferencial. superado. Já foi um desafio superado. A doutora falou assim que fizeram muita coisa sem esse recurso. A doutora poderia falar para a gente um exemplo específico de algum projeto ou iniciativa que a OAB Vila Velha conseguiu realizar com sucesso, apesar dessa dificuldade financeira do não repasse da seccional? Nós fizemos seminários, palestras. Praticamente toda semana tem palestra na OAB Vila Velha gratuita para advocacia. Aí, ó, você, novo advogado, fica atento, se inscreva, siga lá no Instagram. Toda semana tem palestra gratuita, tem cursos dados de forma gratuita, tem mentoria para jovem advogado de forma gratuita. Quando a gente cobra um valor simbólico de R$10, de R$15, é para custear o próprio lanche da pessoa que está indo passar aquele dia até o lá, evento, porque a gente não tem como custear pela OAB. Porque é supérfluo. Né? Porque mas seminários, palestras, as festas, né? Nossas festas de fim de ano, a festa junina, toda ela é feita, né, sem recurso da OAB. Doutora, tem aqui uma colega, né? Uma ouvinte. Sou advogada de Vila Velha, minha anuidade vai para a OAB Vila Velha? E aí? Não. Não vai? Não de forma direta, eu sempre falo isso, não é de forma direta. Quem arrecada os valores é a seccional. Sim. A arrecadação vai para a seccional, caberia à seccional distribuir esse valor, não todo, né? Porque ela tem que dar uma parte para CAIS, uma parte para federal e manter as subseções. O problema está na forma como hoje elas são mantidas, porque a gente tem algumas subseções que são preferidas, né? E que recebem recurso, e no caso a nossa a gente não recebe. Entendi. Legal. Outra pergunta aqui é: corretor de imóveis pode também exercer atividade de advogado? Até eu quero saber, porque para mim é uma novidade. Eu era corretora de imóveis, eu fui corretora de imóveis muitos anos. E por ética profissional, porque eu entendo, né? Assim, se eu tiver errado, me corrija. Cancelei meu Cresce para ser advogada e estar advogada. Eu acho que a questão não é essa. O cerne da questão é você não conciliar as duas coisas juntas, né? Você não tem um perfil profissional, por exemplo, com as duas coisas, com as duas atividades. Divulgar isso de forma casada. O estatuto, né, ter seu delimita escritório isso. junto com a sua imobiliária, esse tipo de coisa. Ter essa separação, né? Ter essa separação muito bem definida. Talvez, né, atuar até em área distinta. Talvez eu não veria problema de uma pessoa ser corretora de imóveis e criminalista, porque são áreas bem totalmente distintas. Mas o problema maior mesmo é você fazer essa divulgação conjunta, né? Porque o Código de Ética veda qualquer profissão você vincular uma com a outra. Por exemplo, se eu fosse contadora e advogada, por exemplo, eu não poderia vincular isso de forma conjunta. Então, uma mais leve de um ouvinte. Qual o seu maior sonho na OAB Vila Velha? Nossa! Tá é mais tranquilo, ó. Deu uma aliviada. Olha, eu acho que hoje grande parte dos sonhos eles são realizados com pessoas. Assim, a união das pessoas, elas estarem integradas de forma, com objetivo, com um propósito maior, isso já é, para mim, um grande sonho. Porque no mundo que a gente vive hoje, né, tão cruel, é quase utópico pessoas estarem unidas para querer algo de bom realmente.
Então, para mim, esse é um grande diferencial que acaba sendo um sonho. Mas é claro que a gente tem projetos para melhorar, né, a qualidade da nossa advocacia e, sem dúvida, a defesa das nossas prerrogativas é a maior delas. O advogado ele sofre muito com a violação de prerrogativas, não só em Vila Velha, mas no Brasil inteiro. E a gente se posicionar de forma firme faz toda a diferença. Legal. Olha, doutora, aproveitando esse gancho aí das prerrogativas, o cadastramento no Fórum de Vila Velha tem fila preferencial? Sim, sim. Tem? Uma ouvinte perguntou. Sim, né? Estava falando disso hoje, até mandou no WhatsApp que ele já entrou em contato e já tá tudo regularizado lá no Fórum de Vila Velha. Você e eu que tá assistindo, tá? Ó, doutora... Ih, essa daqui é cabeluda. Você não quer fazer pergunta mais não, né? Eu tô vendo Já assumiu o telefone? Não, vambora aí, me ajuda aí, cara. Porque essa daqui é cabeluda demais, ó. Vou deixar você fazer. Eu tô muito venenosa. Na verdade, eu acho que ela já respondeu essa pergunta, né? Vamos lá, vou fazer. Qual foi a última vez que a OAB Vila Velha recebeu o repasse, né? Assim, nós temos a doutora já falou que... Nossa, gente. Não... Gente! A doutora já falou que encaminha os boletos, né, pra seccionar, ela paga. Mas assim, eu acredito que... Vamos lá. Não, tem quase 2 anos. Uau, quase 2 anos vivendo... Assim, sem recurso. Tá. Calma, eu vou mediar aqui a situação também. CPC, vamos mediar. Vamos. Correria da OAB, escritório... Vamos para a rotina de casa, família, filho. A Larissa tá assim, ó, muito obrigada. Obrigada. Os cachorros, fala um pouquinho pra gente como é que a família aceita e lida, né, com essa rotina corrida. Não dá para fazer nada sozinho. Então, quando eu me propus a estar na OAB de forma mais efetiva, e principalmente esse ano que é um ano corrido, eu conversei, né, com o Alan, com meu marido, para poder... Um beijo pro maridão. Um beijo pro meu marido. Agora a gente tá mandando um beijo para todo mundo. Eu conversei com ele para, de fato, ele aguentar as pontas, a palavra é essa. E como o Alan, ele é muito mais racional que eu, vou falar assim, porque eu sou muito coração, ele consegue entender que eu preciso trabalhar e que a OAB, para mim, ela é um trabalho, apesar de não remunerado, porque tudo, gente, é voluntário. É o que eu tô falando, a gente não recebe nenhuma função na OAB, recebe. Então, ele entende isso como um trabalho e me apoia, me dá todo o suporte, tanto que agora a gente está gravando aqui, eu não sei nem que horas são, mas é à noite, e ele tá lá em casa com o nosso filho. Se eu não tivesse esse suporte dele, não teria a mínima condição. Legal. Sinceramente. Então, vou continuar nessa vibe aí, tranquilinha. Não, calma, gente. Vamos lá, vamos mediar. Vou ler um aqui que é bem legal, foi um elogio, na verdade, tá? Só um elogio. Larissa demonstrou extrema competência em sua gestão como tesoureira. Então, a ouvinte aí que mandou... Obrigada! Beijo! Tá leve, ó. Quais são os projetos, doutora, para a advocacia de Vila Velha? Pode falar pra gente, pros ouvintes? Então, gente, a gente não vai entregar o ouro, né? Não entrega. Mas nós temos muita coisa pensada, trabalhada, já rascunhada. Tínhamos projetos desde essa gestão com o NEFA que a gente não concluiu por falta do repasse. Temos novos projetos, porque mesmo a gente vindo da mesma gestão, eu e o NEFA, eu também tenho um olhar diferente para algumas coisas, e isso também está sendo levado em consideração. E aí, um dos pontos que eu estou trazendo é essa aproximação também da família para a OAB, do modo geral, porque hoje a gente não tem suporte para ir aos eventos, não tem, muitos advogados não conseguem porque não tem quem deixar os filhos. Então a OAB hoje não tem esse suporte, a gente não tem auxílio com escolas, com creche, com nada. Não temos nada
definido em relação a isso, mas a gente tem várias ideias pontuais para aproximação da família com a OAB. Nós temos ideias para melhor defesa das nossas prerrogativas, aproximação da classe dos órgãos onde a gente hoje milita e também aproximação do advogado sênior, da advocacia, ambientalização dele com os sistemas do judiciário, que são tão precários, assistência à jovem advocacia, que já é feita. Então, muito do que... A gente já faz muito hoje disso. A questão é de como a gente vai trabalhar o que a gente já faz de forma ampla e com recursos. Se a gente não tiver, nós vamos dar um jeito de fazer mesmo assim. Não vai ficar parado. Não vai ficar parado, porque a gente tem braços, né? Graças a Deus. Mas tem muita coisa boa para sair, eu só não vou... Mas eu posso perguntar uma coisa então, né? Porque tem um ouvinte que está desesperado aqui e perguntou. Um dos projetos não é mudar a OAB Vila Velha de lugar, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Todos os advogados que frequentam, eu tô falando de gente que vai, que trabalha pela classe, são pessoas apaixonadas pela prainha. Foi ali que começou tudo, né? Ali começou o Espírito Santo. Era pro capixaba ter orgulho ali daquele reduto. Porque foi ali onde a gente começou a história. Então, a sede, ela é histórica. É uma casa, realmente. Você vai lá, tem a parede de casa, é um telhadinho, traz verdade. aquela coisa aconchegante, de você se sente acolhido pela casa. Entendeu? Tirar isso da advocacia, eu acho muito injusto. Então, é óbvio que a nossa sede hoje, ela não tem, às vezes, a condição que a gente gostaria de receber, a quantidade de advogados que a gente recebe. Deixa um pouco a desejar, porque não tem um suporte adequado, mas tem como a gente melhorar a nossa sede. Existem projetos para isso, inclusive, mas não queremos modificar também essa aparência de casinha, não queremos tirar a nossa casa, nosso aconchego, nosso reduto dali da prainha de Vila Velha, não. Legal. E, na verdade, agora uma dúvida minha. A doutora falou, né, que já teve a ideia de criar a comissão de defesa dos animais. E eu, particularmente, junto com a doutora, já temos visto que hoje tem sido uma coisa que está em alta, né? Em relação aos pet shops. Aqui em Vila Velha, principalmente, nós temos várias casas que são hotéis, são creches para cachorros. Então, a doutora, não sei se acompanha, tem alguma coisa relacionada a isso já? Voltada mesmo para a Comissão de Direito dos Animais, né? Não só meio ambiente. É porque a nossa comissão hoje, ela é direito ambiental e proteção animal. Ah, tá. Sim. É um conjunto. É um conjunto. Tanto nós participamos de algumas feiras de adoção com a prefeitura, nós chegamos a fazer alguns eventos, fizemos campanha de arrecadação de ração, participamos de algumas coisas que as pessoas acabam não sabendo, por exemplo, quando vai ter um rodeio, a gente já chegou a pegar a documentação para ver se aqueles animais estavam em condições de participar, se todo o trâmite era adequado, se eles estavam vacinados, se eles tinham um tratamento digno. Então, a gente sempre teve essa preocupação. Agora, com essa mudança, a gente pensa só em reafirmar esse trabalho, né? Mas a comissão já fazia um trabalho bem legal, sou suspeita de falar. Sou suspeita de falar. Legal, eu fico feliz em saber. Com novidade para mim. Eles precisam de defesa, né? Os bichinhos, não, tudo né? gente. Então, a gente precisa de braços nessa comissão. Porque uma comissão voltada para a sociedade, ela sempre vai ter mais dificuldade de trabalho do que uma comissão que ela é voltada para a nossa própria profissão. Porque quando você procura comissão na OAB, você procura para fortalecer seu trabalho. Então, alguns advogados ambientalistas se identificam e tudo mais, mas a gente tem muitas pessoas na comissão que elas têm o perfil de auxílio à sociedade mesmo. Então, elas estão lá porque gostam dos animais, porque gostam do meio ambiente, querem se dedicar à causa animal e ambiental. Então, é um perfil um pouco diferente essa comissão. Sim. Ela é mais, como é que fala? Beneficente. Exatamente. Ela é mais voltada para esse tipo de se doar, campanha, né? de se doar.
Legal, gostei. Você tem mais alguma pergunta aí, polêmica, alguma coisa? Polêmica? Você quer que eu volte pro polêmico? Não, deixa leve ou polêmico. Vamos leve e polêmico, pra gente poder dar uma ajuda aqui. Quais são as suas principais fontes de inspiração e motivação no dia a dia? Tá vendo? Bonitinha. É bonitinho. Então, fonte de inspiração não é no dia a dia para mim. Eu acho que eu sempre busco muito a minha própria história de vida, minha família. Os meus pais, de certa forma, contribuíram muito para isso. Meus pais são pessoas de muita coragem. Então, eu nunca vi pessoas com tanta coragem como os meus pais. Meu pai já é falecido, né? Eu tenho só minha mãe. Mas são pessoas que não se abalam com nada. Então, sempre foram muito combativos. E eu aprendi isso. Tanto que, para mim, é uma característica mais importante, é a coragem. E eu busco isso na minha vida. Então, quando as dificuldades, elas batem a nossa porta, porque elas sempre batem, Sempre. a nossa vida não é... Não é só sonho. Não é sonho, não é glamour, não é isso, é realidade. Eu acho que eu volto na minha história, na minha vida. Minha família teve suas dificuldades, suas peculiaridades, como qualquer família. E eu tive uma história um pouco complexa também na minha casa, né? Os meus pais também, eles eram pessoas difíceis juntas. Uhum. E eu tive que aprender a lidar com isso. E eu acho que daí que vem o meu poder, às vezes, de negociação, de conciliação, de conseguir mediar das dificuldades mesmo que me foram apresentadas. Então, minha fonte de inspiração, eu acredito que é a minha própria família. Legal. Deixa eu roubar o brilho um pouco. Quando eu cheguei aqui hoje, eu cheguei cedo, acho que eu cheguei umas 10:50. Então, fiquei aqui, atualizei as redes sociais, que no dia eu não consigo fazer. E eu vi que ontem foi meu aniversário e minha mãe, curiosamente, postou uma foto minha no Facebook, com um texto muito bonito. Então, aproveitando aqui o gancho da doutora de família, eu gostaria de mandar um beijo pra minha mãe. Tá vendo como é que Te ficou amo. bonitinho? Muito obrigado. Um beijo para sua mãe também. Pô. Beijo. Aproveitando, gente, A gente desculpa. agora vai mandar beijo pra todo mundo nesse Não, é programa. beijo pra todo mundo. Vou ver uma aqui, ó. Leve também, tá? Vamos ver aqui. Se pudesse voltar no tempo, há algo que faria diferente na sua trajetória profissional? Nem na minha trajetória profissional, nem pessoal. Tá vendo? Ó, que bonitinho, ó. Alguém muito feliz mandou essa mensagem. Não faria nada diferente. A gente tem que ter consciência de que quando a gente faz alguma coisa, É aquilo. é porque você só tinha aquela opção às vezes. Não tem que voltar pra mudar nada. Não tem que voltar. A vida, ela é agora. Então, as suas escolhas, todos os dias a gente acorda fazendo escolhas. Nós temos que lidar com as consequências. É Então, verdade. pensar que a gente faria diferente, na verdade, a gente não faria. Concordo. Bonito. Poxa, dava até pra encerrar assim. Mas não. Vou voltar a ser pecaminosa. Peraí. Vou ler aqui de mais uma colega aqui. Vamos ver, hein? Tá. O povo macetou no negócio do repasse. Não, foi forte. Foi forte. Ó, o povo tá bravo aí, tá? Vamos lá, então. Meu Deus. Não, essa daqui é legal. Poderia compartilhar alguns dos projetos mais significativos realizados pela OAB Vila Velha nos últimos anos e como eles têm impactado positivamente a advocacia local? Bonitinho isso daqui. Sim. Gente, a digitalização e a virtualização dos processos, ela foi, acho que mais impactou de tudo que a gente fez. Que Nefa fez, né? Porque isso é um projeto dele. Volta. Então, a digitalização e a virtualização dos processos, que é um projeto do Nefa, é, de fato, o que impactou na vida das pessoas. Porque antes a gente tinha Era uma um loucura. papel, Nossa. né? E às vezes fazer carga de vários processos. Era horrível. A gente tá com aquele monte de processo correndo pra lá e pra cá, papel, e você tinha que se deslocar. Às vezes eu só quero ver um detalhe no processo, eu quero ver uma folha. E você tinha que sair do seu escritório, pegar um ônibus, um carro, sei lá o quê,
ia até o fórum para olhar uma única folha. Uhum. E às vezes enfrentava fila. Eu não sei se vocês se lembram, mas para você ver um processo, gente, às vezes tinha fila de umas 10 pessoas na sua frente. Nossa, graças a Deus que eu não peguei essa época. Agora, ainda bem que Tinha eu umas não... 10 pessoas. Aí que era o muro das lamentações, que a gente ficava um conversando com o outro, metendo pau, porque tinha aquela fila enorme. Então, isso pra mim, acho que foi uma mudança, assim, foi uma sacada dele brilhante, porque depois que fizeram em Vila Velha, que começaram a movimentar no estado todo. Porque a ideia era o quê? Já tinha um PJE e eles estavam, vamos só quem foi entrando com as ações. Uhum. E os processos antigos, a gente ia demorar aí, tipo, 20, 25 anos para poder... Sem contar que tem processo de 20, 30 anos. Exatamente. Continua lá fazendo carga. Imagina. Então não ia ter uma efetividade. E esse projeto foi um divisor de águas, assim, na OAB Vila Velha. Legal. Digitalização dos processos, viu? Perguntinha bonitinha, tá? Eu gostei. Não foi tão pecaminosa assim, não. Você tá falando que eu tô ruim hoje? Bom, vamos lá. Eu não vou ficar mais voltando no assunto da seccional, não, porque eu acho que já foi, né? A doutora já deixou, já tinha que deixar a cara de felicidade dela. Não adianta, acabou. pessoal. O que é supérfluo, não adianta, entendeu? A gente vai ter que virar isso aí nas eleições. E vamos virar nas eleições. Doutora, fala um pouquinho pra gente, assim, da profissão mesmo, da escolha que a doutora tem, né? Da área que a doutora escolheu. É a sua área mesmo, como se apaixonou por essa área, né? Para as pessoas saberem também, afinal, a doutora Larissa atua em qual área hoje? Eu atuo hoje com direito condominial. Aí, ó. Legal. Pau quebra lá. Teve um congresso recente, inclusive, né? Teve na seccional, eu fui, inclusive. Então, conta pra gente como é o dia a dia, né? Nesse caos aí dos condomínios. Então, gente, a minha alma, eu falo que a minha alma é criminalista, né? Então, eu sempre quis atuar no criminal. Eu sou apaixonada com direito penal, apaixonada. E minha mente pensa muito no criminal de forma automática. Mas acabou que eu fui aparecendo clientes no condominial e eu fui pegando. E o condominial, ele tem um quê de criminal. Eu sinto. O pau vai quebrar ali, né? Condominial é grande família. Porque você tem que se preparar também para o combate. Uhum. Porque as assembleias, querendo ou não, elas são uma porta de entrada ali para um conflito. Sim. Uma possível guerra Você ali. vai para a assembleia esperando um conflito e pode ser que ele não aconteça. Como eu trabalho muito de forma preventiva, eu trabalho para que o conflito não aconteça. Então, a gente já vai tomando o pé da situação e na assembleia, eu participo muito de assembleia, eu vou trabalhar para esclarecer os condôminos. Uhum. Eu sempre falo isso, eu trabalho para o condomínio. Eu não trabalho para o síndico. Uhum. É para o condomínio. Então, o que for melhor para o resultado daquela massa é o que eu vou levar de proposta. Justo. Entendeu? Levando sempre em consideração prós, contras, o que dá para fazer, o que dá para a gente trabalhar, o que dá para a gente criar jurisprudência. Ah, que legal. Porque eu falo que advogado cria jurisprudência. Quem cria jurisprudência no Brasil é o advogado. Justo. Porque o juiz só analisa aquilo que você levou de demanda, Uhum. que você levou de proposta. Nós somos os criadores disso. Então, por isso que o advogado ele tem que pensar fora da caixa. Entendeu? O óbvio, você não precisa de esforço. Todo mundo faz. Tá lá. E aí? Se eu pensar nisso com aquilo, não dá para aproveitar como analogia aquele artigo? E se eu tentar? Então, é o que eu falo. Se colar, colou, você tenta buscar na sua própria ideia e na sua própria experiência, expertise, algo diferente para levar para a solução do seu cliente. Sair do óbvio. Legal. Doutora, fala pra gente, pros ouvintes. Pode até falar olhando pra lá, que eles vão ficar olhando pro seu rostinho agora. Qual é o legado que a doutora gostaria de deixar, de ser lembrada, né, na OAB Vila Velha? Eu não falo só como futura presidente da OAB Vila Velha, mas como atual tesoureira, como pessoa que se doa, né,
pela OAB Vila Velha? Qual o legado que a doutora gostaria de deixar? Como ela gostaria de ser lembrada? Deixe sua mensagem. Eu gosto de ser lembrada como uma pessoa humana. Então, enxergar o advogado, as dores da advocacia, além do processo, além da profissão, mas enxergar você como pessoa, que eu acho que isso falta muito. A gente não tem uma coleta de dados, por exemplo, na OAB, de quantos advogados a gente tem com alguma deficiência. Nós não temos esses dados, são dados sensíveis. Nós não temos, às vezes, quantos advogados, às vezes, sênior a gente tem, quantos advogados precisam de um suporte maior em relação a isso da OAB. A OAB tem um braço assistencialista também. Por isso que existe a Caixa de Assistência dos Advogados. Ela existe para ser esse braço assistencial para a advocacia, para enxergar você como ser humano. Então, não só como um número, né? Não como um número, não como uma anuidade. Então, assim, eu gostaria muito de ser vista primeiro como uma pessoa humana antes de tudo. E conseguir, de fato, trazer as pessoas para se unirem, para a gente fazer uma OAB inclusiva, uma OAB para todos, onde as pessoas realmente vão ter voz, vão ter direito a participar. Eu falo assim, não era assim. Quando eu falo que não era assim, gente, não quero ofender nenhum gestor, nada disso. Eu quero dizer que, culturalmente, no nosso país, e em muitos ainda é dessa forma, a advocacia ela era uma profissão para poucos. Sim. A gente mudou essa realidade há pouco tempo. Era bem seleto, né? Era muito seletivo, mudou há pouco tempo. E essa mudança de comportamento mudou também a advocacia num todo, os tipos de profissionais que nós temos, as necessidades, os anseios de toda uma classe. E o que a gente pode fazer para que essas pessoas realmente se sintam encorajadas, se sintam pertencidas dentro de uma classe e que elas tenham um orgulho da profissão delas. Hoje eu vejo vários advogados desmotivados, com vergonha da profissão, nada orgulhosos, e isso entristece muito. Verdade. Porque a gente tem que fazer diferente. Trazer de volta esse advogado. Esse advogado, ele vai agora se sentir, olha, eu gosto de ser advogado, eu tenho prazer, eu tenho satisfação em estar aqui, eu tenho orgulho da minha profissão. Então, eu gostaria que todos os advogados se sentissem como eu sinto. E ser orgulhoso da profissão não quer dizer ganhar dinheiro, ser rico e ser poderoso, não. É muito além disso. É você ser respeitado como profissional e como pessoa. Poxa. Inspirador. Pegou, né? Deixa a marca. Doutora, antes de encerrar, eu vou pedir para a doutora fazer um convite. Não só para os jovens advogados, mas para os advogados sêniores que não participam da OAB Vila Velha, para conhecer o Instagram da OAB Vila Velha, participar mais das palestras, participar mais da Casa OAB Vila Velha. Gente, o convite está mais que feito. Né? O advogado não precisa de convite para estar dentro da casa que é dele, né? Que ela só existe por causa da sua anuidade. Então, venha fazer parte do trabalho, de contribuir com a gestão, com a advocacia num todo, trazer melhoria para a classe, para você. O que você fizer de voluntário para a classe não vai ser recompensado financeiramente, mas vai ser na sua profissão, na valorização do seu escritório, de forma gradativa. As coisas vão acontecendo de forma suave. Nenhuma mudança acontece de dia para noite. Então, vem com a gente, tem palestra, tem curso, tem seminário, tem tudo. Pode vir participar, trabalhar, tem trabalho para todo mundo. Pode vir. Advogados e futuros advogados, acadêmicos, Sim. participem. Participem, tem muita coisa boa para acadêmico também. Podem participar, assistir as palestras.
ir se integrando com os colegas. É verdade. Vai ser bem legal. Vou deixar você Excelente. despedir. Eu disse, tá. Doutora, muito obrigado pela presença neste dia, em meia rotina extremamente corrida. Então, deixo o meu agradecimento, estendendo também pela Jo. E Obrigada mesmo. que está convidada para vir em mais episódios, né? A Entrando casa tá na aberta. agenda, Obrigada. por obrigada. favor. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, gente, pelo convite, pela oportunidade de a gente falar um pouquinho. O objetivo jamais foi criticar qualquer gestão, qualquer coisa, mas a gente colocou aqui pontos importantes a serem refletidos pela classe. Obrigada, Perfeito. doutora. Pessoal de Pessoal. casa, Vai lá. até a próxima. Se você não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau. E aí, Andrezinho?